Nessa posição aqui, as brancas optam por bispo D3. Com o bispo D3, as brancas evitam a troca de rainhas, certo? Embora permitam o peão passado em C3 e confiam num jogo mais agressivo, num jogo tático, sobretudo a partir da abertura de linhas mais adiante, como nós veremos. Dama B7, bispo A6 atacando a rainha, dama D7, bispo H2 atacando a torre. E olha só que interessante, nessa posição aqui as pretas estão ligeiramente melhor. E essa superioridade preta, no caso de Petrosian sobre Korchnoi, ela está por ser, vamos dizer assim, concretizada. As pretas estão um pouquinho melhor e precisam aumentar progressivamente suas vantagens. Como Capablanca, por exemplo, diz em seu livro Lições Elementares de Xadrez, Alexander Suetin fala sobre o sacrifício posicional do xadrez também, em sua obra O Laboratório do Ex-Xadrista. Entre outros livros, o acúmulo de pequenas vantagens ele é fundamental para o alcance de uma vitória no jogo estratégico de xadrez. Nessa posição aqui, existe a possibilidade de bispo D6, a troca de bispos. E aí, diante de um possível bispo captura bispo, certo? Um possível E5 atacando a rainha, as brancas têm a forte casa cavalo C5. E então, nessa posição aqui, vocês observem que as brancas estão bem. Elas podem também avançar com F4, etc. Então, o bispo D6 é um lance que não parece interessante para as pretas. As pretas poderiam aqui, talvez, retirar sua torre. Torre A8 é um lance possível. Torre D8 é um lance possível nessa posição. Mas as brancas conseguem um certo contra-jogo, até porque contra a torre D8 tem um cavalo B6 aqui que é interessante, entende? Atacando o peão. Então aqui nessa posição, as pretas optam pelo melhor lance. O lance é o que caracteriza o sacrifício posicional. Esse lance é peão captura peão, D captura E4. Observem só, se as brancas capturam torre, o bispo vale mais 14, porque eles estão começando, o peão vale 1 ponto, bispo e cavalo 3 pontos, torre vale 5 pontos, rainha 9 pontos, rei não pode ser calculada a sua pontuação, pois se o rei morre, o jogo se perde, ok? Então as brancas aqui estariam com vantagem material. A vantagem material é aquela que, calculando o xadrez a partir da soma de pontos das peças, por seu valor fixo, nós calculamos se um lado está melhor do que o outro, mas o xadrez ele não é um jogo jogado apenas de forma quantitativa. Além do aspecto matemático rigoroso do xadrez, nesse âmbito quantitativo, o xadrez também é um jogo qualitativo. Então, o valor das peças flutua de acordo com as posições concretas que acontecem no tabuleiro de xadrez. É por isso que nessa posição aqui é interessante para as pretas esse sacrifício. Se as brancas não capturam aqui, olha só que interessante, se as brancas capturando a torre, as pretas têm um fortíssimo lance intermédio, peão captura peão. Aqui o rei está em uma posição muito perigosa mesmo, certo? A rainha está sendo atacada, então tem que capturar esse peão. Dama captura peão cheque. Se bispo retorna, tentando ganhar a peça, bispo captura cheque, forçado aqui, ou dama captura bispo, ou rei G1 perde dama, com torre, certo? Ou dama aqui toma checkmate. Checkmate. Então vocês observem claramente que essa não é a melhor alternativa. E se as brancas jogam rainha H2, logo elas têm uma situação perigosíssima do seu rei, pois tem bispo H4, sacrificando torre. Vejam só como é. Aqui, ó, olha só como é. Aqui, na verdade, contra a dama, dama aqui, dama por H3, dama H2, dama por cheque, rei G1. Contra rei G1, nós temos bispo H4, que é um lance muito forte.
Se as brancas jogam dama captura bispo, dama G2 checkmate. Se as brancas jogam torre captura torre, bispo F2 cheque, se captura aqui, dama H1 checkmate. Se as brancas jogam rei F1, também tomam um checkmate aqui ou ficam numa posição muito perdida, pois tem bispo cheque, certo? Rei aqui, bispo por, rei por, dama checkmate. Então vocês vejam que essas alternativas não são interessantes para as brancas. E nessa posição aqui, elas não tomam a torre agora, elas tomam peão, captura peão. Jogam o melhor lance. Mantém a ameaça sobre a torre. E as brancas, diante dessa possibilidade de tomar a torre, as pretas aceitam o sacrifício posicional. Considerando essa posição perigosa do rei branco em relação à diagonal, do bispo que está sempre aqui pressionando, e o par de bispos pretos que é muito forte além do peão passado em C3. Então as pretas jogam dama captura peão, torre ataca rainha, lance intermédio, dama 7, bispo captura torre captura bispo. Calculando o xadrez de modo quantitativo, as brancas têm 4 peões, as pretas têm 5 peões, certo? As pretas têm um peão passado defendido e têm bispos com potencial, enquanto as brancas têm uma certa vantagem material, como nós comentamos anteriormente, tem a torre na coluna D que está bem posta, e esse peão de E4, ele é perigoso, pois ele pode criar ameaças táticas na medida que ele vai avançando, ele cria debilidades aqui em F7, por exemplo, sobretudo na medida que as brancas podem colocar o bispo em C4 pressionando o ponto F7. Então, nessa posição concreta aqui, nós temos um jogo dinâmico. O que nós entendemos por jogo dinâmico, pessoal? O jogo dinâmico é aquele que há um equilíbrio de forças, mas esse equilíbrio ele não pode ser calculado a partir de uma certeza absoluta. Nós jogamos o xadrez aqui a partir do nível da máxima probabilidade e do jogo de intenções. Aqui nós temos uma partida de doble filo, como se diz, por exemplo, nos livros em espanhol que analisam xadrez, é uma partida de dupla face, de duplo gume. O que significa? As brancas têm, mais uma vez, um plano concreto a fazer valer sua vantagem material, a partir dessa vantagem de torre contra bispo e peão, e as pretas vão tentar reverter essa situação de vantagem material a partir do seu jogo posicional, a partir da posição dos seus bispos, do peão passado. O cavalo tem boas casas, ele pode entrar no jogo a partir de casas perigosas. Então o Petrosian confia no sacrifício posicional aqui efetuado, e o Petrosian ele é um dos maiores jogadores da história do xadrez ao se utilizar desse sacrifício. São inúmeras as partidas em que ele utiliza esse sacrifício posicional.